Oi pessoal, aqui é a Cíntia do Viajando com a Cíntia e eu tô aqui e hoje a gente vai falar sobre a Itália. Mas antes que eu esqueça, não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Bora? Então, pergunta, primeiras impressões que a gente teve em relação à Itália. A gente começou a viagem em Milão. Qual foi as suas impressões em relação a Milão, primeiro? Não, a primeira coisa que eu reparei na Itália como um todo, se você acha que o trânsito de São Paulo é ruim, que tem muito carro, você não faz ideia como pode piorar. O trânsito ruim é da Itália. Excesso de carro é na Itália. Falta de lugar para parar é na Itália. Tá? É coisa de louco aqui, tá? Não, a Itália é muito legal, muito bacana, muito organizada, né? No dia do possível, né? Fora do trânsito. Comida muito Não achei os gostosa. italianos muito grossos, como o pessoal fala, não. Achei bem tranquilo conversar Todo com mundo italiano, tranquilo. assim, educado. O pessoal realmente é meio agitado, assim, né? Às vezes fala com um, fala com outro, fala com todo mundo ao mesmo tempo. Nada demais, assim, achei bem tranquilo. E muito bonito. Tudo muito aqui bonito, é tudo gente. muito bonito, as pessoas são muito bem vestidas aqui. Nossa, é muito chique. Milão é o lugar mais chique. Eu acho que a parte, até. eu acho que a parte visual aqui, não só da roupa, mas construção, tudo, o pessoal aqui tem um esmero para isso. Eu acho que o italiano em si, ele gosta de deixar tudo muito bonito. Então eu achei muito, muito bacana, assim, tudo de bom gosto. Interessante. A comida é muito boa. Comida, gente, tudo. Comida é muito boa. Gelato, pasta, não panini. come mal em lugar nenhum. Mesmo assim a gente pegando comida barata, tal, porque euro é caro, né? Mas a comida é muito saborosa. Você vê, acho que eles usam muito ingrediente fresco, então assim. É engraçado, a gente vai no mercado e não tem freezer no mercado. Não, talvez tenha. Só tem a geladeira. Mas assim, realmente a seção de resfriado assim, de carne é gigantesca. Então assim, o pessoal realmente prefere as coisas mais frescas mesmo. É massa mesmo, o pessoal costuma fazer em casa, o pessoal não compra massa, né? A gente vai fazer macarrão e tal. Massa seca para fazer em casa. Só faz a massa, tudo faz no dia. Você vai num restaurante lá e você fala, não, é tudo fabricação própria e tal. É o padrão aqui. Então, assim, acho que mesmo uma comida ruim na Itália é muito boa. Comparar, nossa, eu achei fantástico. Cafezinhos aqui, fantástico. Cafezinho expresso aqui. Tudo muito bom, eu gosto de café. Acho que só em Roma que teve um lugar que você não gostou muito do expresso. Teve um restaurante lá, o expresso tava ruim. Tava ruim mesmo, né? Tava muito ácido, acho que tava com pó, eu não gostei. Foi o único lugar, assim, de resto. Assim, tudo perfeito. Tudo muito perfeito. bom, a comida muito boa. Não tenho o que reclamar, não. O trânsito é caótico, a comida é deliciosa, os lugares, gente, a história, nossa, a arte, as igrejas, gente do céu, eu não consigo parar de ir em igreja. É muita arte, gente, é muita obra de arte, é tudo lindo, lindo. Você vir na Itália e não ver igreja é meio complicado, porque tem muito mesmo. Mas só em Roma são mais de 500 igrejas. É muito bonito mesmo, é bacana. A Duomo de Milão, nossa senhora, gente, que espetáculo. É a maior catedral da Itália, né? Duomo de Milão. Falou pra mim, mas é enorme. É muito grande. Os pilares, assim, como é alto, é enorme, muito grande. Aí tem a história. Milão, a gente só conseguiu ir na Duomo. Florença, gente, assim, cada lugar que a gente ficou 2, 3 dias, mas a gente queria ter ficado no mínimo 2 semanas em cada cidade, porque era muita coisa pra fazer. Era muita coisa. E a gente gosta de passear, gosta de entrar, gosta de visitar museu. Nossa, deu tudo para ver muito pincelado, mas a gente vai gerar uns bons vídeos aqui, eu acho, né, os lugares que a gente foi. Tem muita gente que fala, dá para fazer tanto em 3 dias, dá para fazer muito bem a cidade em 3 dias, 2 dias, Olha, vai no ritmo de cada um, mas assim, para aproveitar, eu confesso que a gente demora mais pra ver as coisas, a gente vê com calma, não dá pra você ver corrido, não dá, é muita coisa empilhada, é muita história empilhada, sabe, grego, romano, aí você tem os cristãos, medieval, é tudo. É muito misturado, então assim, pra ver com calma, pra ir lá e tirar uma foto e não entender nada, tudo bem, mas pra você ver, escutar, ouvir, nossa, demora, tem muita coisa pra ver. Nápoles me surpreendeu muito, o centro histórico de Nápoles. Nossa, é demais. E assim, a gente foi com um guia lá, então ele explicou bastante coisa pra gente, não ia conseguir pegar nada lá. Você vê aquelas construções todas misturadas, uma antiga, outra moderna, tudo emendado, e o pessoal vivendo no meio lá, e comércio aqui, e trânsito lá. É um caos. É uma loucura, mas fantástico. Eu achei aquele centro histórico um negócio fantástico. Você vê realmente... É uma lasanha. Uma cidade histórica respirando ali. É fantástico, assim. Eu não esperava, achei muito legal.
E se a gente não tivesse ido com guia em Nápoles, a gente não ia achar nada demais. A gente ia achar até uma cidade meio suja, né, e caótica, com muito trânsito. Eu não sei se é geral, mas assim, pensando que a gente, né, passou na Sicília, passou em Nápoles, Veneza, Milão, e Florença. aí Roma, e depois aí Florença, Milão. A impressão que eu tive é que o sul da Itália é mais caótico, mais cheio de gente e mais sujo. Não sei se as outras cidades são assim, mas a impressão que eu tive foi essa, que o norte é mais arrumadinho, limpo, mais arrumado, né, mais cuidado. Também é mais caro que o sul. É mais sujo, um pouco mais descuidado, tal. Você vê até as paredes mesmo, pichação, essas coisas que no norte você não vê. No norte mas, não assim, tem pichação. Considerando só essas cidades que a gente vê, a gente não foi nas outras, não sei, mas esse é o padrão que eu percebi. Mas ao mesmo tempo também o norte é mais caro que o sul da Itália. No sul a gente conheceu a Sicília e Nápoles, no meio. Roma, que é meio no meio ali, Roma no Florença e Milão para cima. Florença eu achei maravilhoso, que é uma cidade pequenininha. Florença, gente, é apaixonante. Organizadinha. O trânsito também é suave. Na verdade, a Itália inteira, o trânsito é caótico. É muito bacana, achei demais. Florença achei demais. Florença, nossa, eu queria ficar umas 2 semanas brincando lá, não deu para fazer 1/10 do que eu queria. Eu tinha planejado 4 passeios por dia lá em Florença. Só deu para fazer um por dia. Aqui não dava. Muito milagre. É muita coisa, gente. Só a galeria Uffizi a gente ficou 9 horas. Obviamente não vai ser 9 horas de vídeo quando eu fizer o vídeo da galeria, né? Vai ser bem menos. Mas, gente, foram 9 horas. A gente foi embora correndo no final, porque ia fechar, eu tava meio cansado já, mas ainda dava pra ver, mas tipo um outro dia, pelo menos um meio-dia dava pra ver. E tem gente que fala que dá pra fazer a galeria Uffizi mais umas 2 passeios no mesmo dia. Eu falei, não é possível, só passar pelos corredores. Você sair correndo, tirar uma foto geral de cada sala, pode ser. Você para pra olhar, nossa, fica analisando, olhando. Gente, eu nem consegui ler todas as plaquinhas, porque eu falei, gente, eu tenho que fazer isso aqui o mais rápido possível. Então eu tirei foto de todas as plaquinhas e de todas as obras. Foram 9 horas, 9 horas. Eu não sei como que o pessoal fala que dá pra fazer em 1h30 aquele lugar, não faço ideia. É que eu fiz arte, né, eu fiz faculdade de artes, então assim, eu vejo a obra de arte e fico enlouquecida. Não fiz nada disso e acho legal também. O pessoal vai lá só pra marcar, falar que teve no lugar lá, assim, arte, o cara pintou aquilo há 500, 400, 600 anos atrás, então tem o respeito de olhar, entender, tentar ver os detalhes, olhar com calma aqui. Cada obra maravilhosa. Tirar uma foto e sair correndo. O que cada artista quis dizer, né? Porque naquela época você não podia falar as coisas, então, porque a igreja, você podia ser queimado da fogueira se você fosse contra a igreja. Então o pessoal fazia críticas nas próprias obras de uma maneira sutil, de uma maneira que nem todo mundo percebesse. É incrível as obras de arte que tinham, e os detalhes, o nível de perfeição, luz e sombra. Nossa, gente, é loucura. Né? Tem umas obras que você fala, não é possível. Você vê a progressão também dos artistas, conforme foi passando as épocas, assim. Você vai vendo onde um vai aprimorando mais, outro vai copiando igual do outro. Por exemplo, em Nápoles a gente teve a história da lasanha, né? Lasanha são as camadas, porque Nápoles foi construída em camadas diferentes. Então, eu não sei porquê. Talvez quisessem aproveitar as estruturas, né? Eu acho que não, eu acho que é uma questão meio pragmática. Demolir uma coisa é muito trabalhosa. Demolir um prédio na mão é muito trabalhoso. Então, e como as construções eram de pedras, eram feitas para durar mesmo, né? Porque não se tinha noção de quanto tempo duraria uma coisa. Então eles meio que construíam uma coisa em cima da outra. Então assim, né, Nápoles, por exemplo, tem a tal da lasanha que eles chamam lá, mas é porque na base de tudo você tem as construções gregas, né? Depois, bem que por cima, você tem as construções da era romana. Depois você tem as construções cristãs, medievais, depois né? Você tem as medievais, né? E aí você tem as coisas mais modernas. Então assim, em vários pontos de Nápoles lá, você tem turismo, você tem túneis embaixo ali, que são ou escavações, ou coisas que descobriram ali, ou mesmo cisterna tal, que está ligado com áreas da cidade que são muito antigas e tal. Então você encontra a igreja, embaixo da igreja tem ruína romana. Não, a igreja mexe, você está fazendo uma reforma em casa, alguma coisa, você cavar um pouquinho, você achou alguma coisa, sabe?
É bem curioso, né? Pra gente que é brasileiro é muito distante da realidade, mas para eles é o dia a dia. É o dia a dia deles. Não teve aquela mulher lá em Nápoles, aquela senhora que ela foi fazer uma reforma em casa, ela achou no porão um alçapão, né, uma porta que dava para umas ruínas. Acho que era uma cisterna, uma cisterna grega ou romana. Tudo super conservado. Tipo, era uma porta que estava fechada, e provavelmente ela construído abriu por cima e tal. 2000 Aí, anos. quando ela estava cavando lá, ela achou a porta e abriu para ver o que era. Né, e achou, nossa, a guia mostrou umas fotos pra gente. Assim, super conservado o lugar. Tava fechado e acabou. Hoje está aberta a visitação, mas a gente acabou não indo. Ela vendeu a casa para a Sociedade de Restauração, uma coisa assim, e virou um museu. A gente quase foi, mas não ia dar tempo. Era tudo muito corrido, a gente era parada de cruzeiro, então ou a gente fazia aquilo ou a gente fazia outras coisas. E o problema de entrar nos lugares na parada de cruzeiro é que como a gente demora para fazer as coisas, a gente pode, se a gente entrar num museu muito longo, a gente vai ficar o dia inteiro e ainda vai sair correndo, não vai conseguir fazer o museu todo antes de voltar. É meio estratégico, você vê uma coisa ou outra e acabou. A parada é muito curta, não tem como fazer. É só para dar uma pincelada mesmo. Quando a gente faz a parada de cruzeiro, a gente tem que pegar e fazer tudo por cima, né, e passar em vários lugares, mas é complicado entrar. A gente entrou em pouquíssimos, né, lugares, só quando a gente fala o negócio é pequenininho dá para entrar. Por exemplo, igreja você entra, olha, tira foto, né, senta um pouquinho, observa e sai, né, você não fica muito tempo em cada igreja. Então é diferente, né, de, por exemplo, um museu. Museu aqui é tudo loucura. O passeio pode demorar, por exemplo, se você for andando o tempo todo, você pode demorar 1h30, 2 horas, né? Mas se você for que nem a gente, que você para, olha, observa, imagina o que aconteceu ali há 2000 anos atrás, demora horas, não adianta. Né, demora horas, e a gente tem esse perfil. E os pontos positivos e os pontos negativos? O que você mais gostou, o que você menos gostou aqui? Não, será comida? É comida. Comida de tudo. Não é nada que eu não gostei, assim. Acho que só o trânsito, né, e o problema também o trânsito eu não achei ruim, eu fiquei surpreso, mas assim, o pessoal se entende aqui, né, tipo, eu não tive problema nenhum. O pedaço que a gente alugou o carro lá, não tive problema nenhum. Você teve o problema do gasolina, você teve problema com gasolina, lembra? A gasolina nem tanto, mas teve a gasolina também, que tem posto que o pessoal abastece para você, tem posto que você tem que abastecer sozinho. Sempre tem esses casos, a minha dúvida é sempre qual gasolina usar. E cada país que você vai tem um nome diferente, tem uma classificação diferente, tem você fica sempre símbolo perdido, diferente, né? Aqui, pouco que eu entendi é que assim, você tem um tal um E aqui, que eu diria que é etanol, mas não é. Eles chamam de petrol, mas eu vi umas propagandas chamadas benzina, e parece que é tudo igual. Sabe? Você pode colocar tudo, pelo menos funciona tudo no mesmo tempo. E diesel, né? Tudo bem, mas diesel é separado, diferente, tudo bem. Então a minha dúvida foi meio essa, né? Porque quando eu aluguei o carro, eu perguntei, o cara falou, não, só petrol. Aí eu falei, tem tipo alguma coisa? Não, só petrol. Tá bom, aí primeiro posto que eu abasteci, tudo bem, o cara abasteceu pra mim, então só parei na bomba lá. No segundo eu tive que abastecer sozinho, já tava tarde, era outra cidade, e eu rodei alguns postos lá, não tinha ninguém atendendo. Então eu tinha que abastecer sozinho. E aí a minha dúvida, porque tinha um adesivo com um E marcado no tanque, assim, era no primeiro posto que a gente foi, e o cara colocou um negócio chamado Super. Aí tinha um adesivo E escrito Super, né, no carro. Só que aí no posto não tinha nada de Super lá, era um outro nome qualquer lá, provavelmente é o nome da gasolina do posto. Não faço ideia do que é. Sei que eu coloquei, enchi o tanque e funcionou. É isso aí. Mas eu fiquei bem na dúvida lá se estava certo ou não. Porque aqui, pelo que eu entendi, parece que tem carros que tem também a gás, né? Mas beleza, é diferente. Tem os elétricos, tem diesel. E aí eu fiquei meio na dúvida nesses combustíveis. Aparentemente é todos iguais, mas eu fiquei com dúvida mesmo, se estava certo ou não. Imagina, eu no meio da noite, precisava entregar o carro, você coloca uma gasolina errada, pronto, aí o carro não pega, né? E aí? É porque a gente comprou com o tanque cheio, então a gente tinha que devolver com o tanque cheio, a gente tinha que colocar a gasolina e aí. É normal de alugar carro assim, né? Você pega cheio e entrega cheio, mas e aí? Mas isso acontece muito, muito. Assim, vários lugares que você tem essa questão que o posto é você que abastece.
E eu acho errado isso, tem muito lugar que é assim, mas eu acho errado, porque é um negócio perigoso, né? Gasolina não, sim. né? Inflamável, então eu acho que deveria sempre ter um funcionário lá para pelo menos supervisionar, assim, porque É que nos Estados deixar na mão Unidos das também pessoas, tem isso de você mesmo colocar tem gasolina. vários países que são assim, mas eu acho meio complicado, sabe? Tem coisas que tudo bem, são simples, não precisa ter ninguém atendendo, mas combustível eu acho que deveria sempre ter alguém. Só uma opinião. E ali teve problema também no o pedágio, da estrada, que assim, não ficou claro como a gente funcionava, então a gente pegou estrada 2 vezes. Então a gente, na primeira vez, a gente acabou pagando o pedágio máximo, que aqui funciona assim, pelo menos na estrada que a gente pegou, nas 2 que a gente pegou, você paga por distância, né, percorrida. Só que a gente só descobriu isso depois. Então, porque assim, você tem no primeiro pedágio que a gente passou, na primeira estrada, você tem o tipo de cobrança que é tipo um sem parar da vida, que eles chamam de telepass, que tem basicamente uma bandeira amarela com o símbolo da União Europeia, tipo uma cabine amarela. Não passem por ela se vocês alugarem carro. Você pode passar direto. A primeira vez eu passei, não tinha cancela nenhuma fechando. Então... E nas outras eu passei, fechou a cancela. Aí tinha um botão vermelho pra você apertar e pedir ajuda. Eu apertei. A cancela abriu, o negócio ficou verde. Eu saí devagarzinho, não tinha funcionário nenhum, foi embora. Pra mim, tudo bem, tudo ok. Na hora que eu parei no... só que aí depois teve uma outra cancela dessa que também tava fechada. Mesma coisa, apertei o botão, não apareceu ninguém. Aí eu pensei comigo, acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Na próxima eu vou parar na outra cabine, que é a cabine branca. É a branca. Que tem um símbolozinho de dinheiro e tal, não sei o quê. Que é aqui as pessoas têm que parar. Vou parar lá e perguntar pro funcionário, né? Não tinha funcionário. Era uma máquina pedindo pra mim inserir um bilhete, né? Que é um bilhetinho. Que bilhete? A gente não pegou nenhum bilhete. Aí eu fiquei lá, aí tinha um botão lá, e a cancela fechada, né? E nisso, né, eu tentando entender o que tava acontecendo lá, o pessoal já buzinando atrás, né? Aí, eu só com o cartão do banco na mão, querendo pagar alguma coisa, a máquina lá, algumas luzes piscando, e tinha um botão lá que você apertava pra chamar o funcionário. Eu apertei, ao invés de aparecer um funcionário lá, não, uma funcionária falou do viva voz do negócio lá. E eu tentando entender o que tava acontecendo, tentando explicar pra ela falando, não, seria bilhete. Eu falei, não tenho bilhete, não sei. Italiano, claro. Aí apareceu um número da máquina lá, 54 euros pra pagar. Acho que 58, né? É, negócio assim. 58. Aí paguei, fui embora. Quando chegamos no hotel, o recepcionista lá, né, o dono do hotel, tava no balcão, explicou pra gente mais ou menos como funciona, né, e até deu umas dicas, falou pra tentar entrar em contato com a autoestrada pra tentar reaver. Porque o que aconteceu? Aí a gente descobriu o que aconteceu. Quando você entra na estrada, você tem umas cabines que você passa lá, a cabine branca, não amarela, a gente passou na amarela. Tem que ser a branca. É a cabine branca, você retira um bilhetinho. Ele te imprime um bilhetinho lá, ou então se não sair bilhete nenhum, você aperta na hora lá. Mas pra gente, na segunda vez a gente fez isso. Sai um bilhetinho, você pega o bilhetinho e vai embora. Aí, quando você for sair da estrada, vai ter outra cabine lá, também amarela, também branca, onde você vai colocar o bilhete e ele vai dar o valor que você tem que pagar. Né? Porque ele calcula por distância. Na segunda estrada que a gente fez, aconteceu isso 2 vezes, né? Durante a estrada mesmo, né? Provavelmente porque tinha uma área que era urbana, então pegou o bilhete, foi lá, pagou. Na segunda vez, aí tinha outro negócio para pegar o bilhete, pegamos e pagamos de novo. Então o que aconteceu lá provavelmente foi isso. Eu passei na amarela, sem parar, mas nada ficou vermelho, nada, pensei que estava tudo ok, quando eu deveria ter pego o bilhete. E as outras era onde já pagava, e eu também passei direto nessas amarelas. Aí no final, eles me cobraram 54 lá, 58, sei lá, que seria a tarifa máxima de pedágio, como se eu tivesse andado pela estrada toda. Estrada inteira. E provavelmente, pelo cara falou lá, eu devia ter pago 20 ou 30 euros. A gente... Perdi uns 20 ou 30 euros aí na história. Nessa brincadeira, a gente pagou a mais uns 30 euros. Ele tentou ajudar a gente, uma recepcionista lá tentou ligar lá, mas ele falou que tinha que mandar um e-mail. Mandei o e-mail, né, explicando o que aconteceu, e assim, tudo muito complexo, né, explicando o que aconteceu, mas aí 2 dias depois eu recebi um e-mail falando que, olha, minha solicitação foi anotada e que eles vão entrar em contato comigo quando for possível. Até hoje, nada. E agora, só falta você entrar em contato comigo e falar, passa em lugar tal e para passa em lugar tal para pegar, a gente não vai mais voltar para lá, né? E segundo o recepcionista lá, falou, eles têm controle por placa, tudo, então eles têm como verificar que foi um erro, não era para ter acontecido o que aconteceu com você. Ele falou que quando você é um italiano lá, e a máquina tem problema de bilhete, alguma coisa assim, você perde o bilhete, ele falou para você ir lá, né, no próprio caixa lá amarelo, no caixa branco lá, na cancela branca lá, e conversar, falar que você perdeu o bilhete, que eles já cobram para você na hora lá, sem fazer o que fizeram com a gente. Então assim, minha crítica desse negócio é o seguinte, não é claro como ele funciona para estrangeiro, entendeu? Então assim, é uma crítica que eu faço a vários lugares do mundo, trânsito e tal, que assim, as coisas não são explicadas, não são claras o suficiente para quem é de fora, só funciona bem para quem é de dentro, né? Uma das coisas também que lá é meio complicada assim, é a tal da ZTL lá. Ah, ZTL, nossa. Né? Porque assim, eu pesquisei muito antes de viajar como é que funcionava a ZTL, qual
era a área da ZTL, mas no final das contas o que eu percebi tanto em Milão e Florença, eu só aprendi mais ou menos perguntando para um local lá como é que funciona. Porque as explicações que eu achei na internet não batem com o que eles falaram. Então, das duas, uma. Ou eles só se preocupam com o que é fiscalizado, o que não é fiscalizado eles não estão nem aí. Uhum. Ou as regras da ZTL não são claras. Porque, assim, realmente tem alguns lugares que você vê plaquinha falando que é ZTL, que você vê câmera lá já filmar que você não pode entrar na ZTL. Outros lugares não. E aí, tipo, no mapa, na internet, ele fala que ali é uma área de ZTL. O Google até acha que é uma área de ZTL, fala que você vai pagar pedágio. Mas o que está certo e o que está errado, não sei. Se eu entrei errado em alguma área de ZTL, eu vou descobrir nos próximos meses, quando a locadora me mandar uma cobrança. Mas, assim, eu só consegui aprender quando estava lá. Então, tanto essa área de ZTL, quanto essa questão de pedágio, eu acho muito mal feito. Mas não é só na Itália, não. Tem vários lugares do mundo que são assim. Até em São Paulo eu critico muito isso. Que isso não é explicado para quem é para fora. As placas não são claras, a sinalização não é clara. Então, assim... você é local, você sabe o que está fazendo, ótimo. Você é de fora, dane-se, pague. Eu acho muito errado isso. Mas... tem que explicar o que é ZTL, né? Porque às vezes o pessoal... ZTL é Zona de Tráfego Limitado. Várias cidades da Itália, o centro da cidade, o centro histórico, ele é fechado, é uma espécie de pedágio. Ele é fechado para não ter tráfego lá dentro de carros. Na verdade é liberado, então isso que eu descobri aqui, para carros elétricos e híbridos. Então, se você tiver um carro elétrico e híbrido, você pode andar, entre aspas, à vontade, pelo que eu percebi. Fora isso, só quem é local, que então, já tem autorização, porque mora lá, ou é comércio, ou é taxista. Então, assim, esses centros têm muito trânsito, mas são só desses carros autorizados. Quem é de fora entrar lá não vai pegar um pedágio pequeno, na verdade é uma multa grande. Uhum. Pelo que eu entendi, pode chegar até 200 euros ou até mais. É justamente um negócio para você não fazer mesmo, nem por engano. Mas é uma área limitada muito difícil, muito pouco sinalizada. Não são todas as cidades que são, cada cidade tem a sua regra, mas eu só entendi mesmo como funciona quando eu cheguei aqui e perguntei para o local. Então... É complicado, porque essa zona de tráfego limitado... Assim, quem costuma viajar para a Europa de ônibus e trem, não precisa nem saber, o problema é mais para quem aluga carro. Como eu descobri que carro elétrico e híbrido funcionava, quando eu fui alugar carro, tinha a opção de alugar um carro híbrido ou elétrico, era um pouco mais caro. O elétrico eu não ia alugar, mas híbrido era um pouco mais caro. Poderia, se eu soubesse desse negócio, poderia ter alugado. Eu acho que não sairia tão mais caro assim, e seria bem mais prático, né? Mas, assim, não sabia. Procurei na internet, até eu procurei mesmo na página da prefeitura, da cidade lá, não sei como é que é o nome disso, da área de trânsito. Mas a explicação não foi clara, não foi clara. Não foi. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se você chegou até aqui, não esquece, curte, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Um grande beijo. Essas foram as nossas primeiras impressões sobre a Itália. Semana que vem tem mais. Um grande beijo. Tchau.